Tínhamos combinado para dar fluidez à sessão, não interromper e seguir de imediato para o primeiro painel. Eu tinha uma introdução longa a este primeiro painel, mas como o Sr. Ministro fez o favor de dizer grande parte das coisas que eu poderia ter dito, e seguramente melhor que eu, a minha introdução vai ser muito curta. O painel tem 45 minutos, eu acho que não vou ocupar mais de 5. Para quem me conhece, é um esforço notável de moderação e dar 20 minutos a cada um dos interventores principais. Se por acaso sobrar tempo, ou seja, se eles tiverem também uma contenção semelhante à minha, então abriria este primeiro painel à discussão pública e atrever-me a sugerir como tema de discussão exatamente este tema que o Sr. Ministro abordou, de plástico e ambiente, qual é a nossa responsabilidade enquanto cidadãos e utilizadores e consumidores pelo impacto ambiental que estes materiais tão importantes para a nossa atividade económica e para o nosso nível de vida têm também em fim de vida. Portanto, depende de vós, como assistência, e dependerá dos dois conferencistas, como conferencistas, haver ou não um espaço suficiente no tempo que temos atribuído para este painel para fazer essa discussão generalizada. E então, para não passar a seco e de imediato à apresentação dos nossos dois brilhantes participantes, eu iria fazer uma pequena introdução, repito, de certa forma, pisando de forma mais sucinta as águas que o Sr. Ministro já abordou. Este primeiro painel, portanto, recupera o tema da economia circular, mas gostaria eu, contextualizando no conceito mais vasto da sustentabilidade. Economia circular e sustentabilidade são conceitos interligados, mas não são o mesmo conceito, são conceitos disjuntos. De forma simples, a economia circular está focada no crescimento económico e procura decuplá-lo do aumento do consumo de recursos. Ou seja, a economia circular preocupa-se com garantir a continuação do crescimento económico sem uma concomitante proporcional aumento do consumo de recursos, promovendo processos alternativos, diria, ao fim de vida dos produtos e dos materiais, designadamente processos como a reciclagem, mas não só a reciclagem, a incineração com recuperação energética, que é um processo para os quais os plásticos têm excelentes condições, porque no fundo são petróleo sólido, e em última análise, e só em última análise, a deposição em aterro. A economia circular, dizia, impõe, ou propõe, ou mesmo impõe, fluxos alternativos de reutilização, reciclagem ou valorização energética, e faz isso num processo integrado e circular, e aqui circular tem que ser entendido como oposição à linearidade do berço da produção dos materiais ou túmulo, ou aterro sanitário. Portanto, esta circularidade é o objetivo, o limite da economia circular. A sustentabilidade, ou melhor, o crescimento sustentável, tem outra visão. Na definição profética do relatório das Nações Unidas de 87, o nosso comum futuro, a definição de sustentabilidade é aquilo que atende às necessidades das gerações de presente, sem comprometer com isso as necessidades das gerações futuras. Portanto, esta é uma definição que me parece extremamente importante e que, sem se opor à circularidade, este conceito implica que não estamos necessariamente a apostar no desenvolvimento físico, que é o caso da circularidade, crescer mais, com menos ou iguais recursos, mas sim e sobretudo no desenvolvimento humano. Crescer melhor, ser mais consciente e mais responsável perante o nosso futuro. Portanto, estes dois conceitos complementam-se, mas são distintos e que seguramente a sustentabilidade é um conceito mais vasto e, se quisermos, mais nobre do que a economia circular. Neste âmbito, os materiais plásticos enfrentam simultaneamente grandes oportunidades e grandes ameaças. O Sr. Ministro já referiu aqui muitas das razões pelos plásticos são importantes. Eu vou ser breve e vou passar à frente do que tinha aqui escrito, mas gostava de frisar que os plásticos são determinantes do nível de vida das sociedades avançadas. Nós temos o nível de vida que temos, as sociedades avançadas atingiram esta qualidade de vida, essencialmente devido a materiais que têm as propriedades que os plásticos podem ter. No futuro, os materiais dominantes serão claramente, sem os outros perderem obviamente o papel, os plásticos e o alumínio. O crescimento dos plásticos nos últimos 75 anos tem sido imparável. Em 2016 atingimos a nível mundial, 335 milhões de toneladas, ainda não há dados consolidados de 2017, mas prevê-se
que tínhamos atingido as 350 milhões de toneladas. Se projetarmos o crescimento dos plásticos desde os anos 40, onde praticamente o consumo era vestigial no pós-guerra, até 2017, é um crescimento exponencial típico. Portanto, não há um problema de consumo, há um problema de fim de vida. Os materiais, como dissemos, são materiais, os plásticos, como dissemos, são materiais facilmente recicláveis. São também materiais que, devido à sua fácil processabilidade e capacidade de integração de sistemas, permitem a sensorização sem grandes problemas e, assim, construir sistemas ciberfísicos que estão na base da quarta revolução industrial. Portanto, são materiais que dizem respeito não só à qualidade de vida do presente, como ao futuro que queremos construir. Vamos falar neste painel de um processo particularmente interessante, a biorreciclagem, que implica o desenvolvimento de materiais poliméricos de base biológica, biodegradáveis ou não, e se biodegradáveis, eventualmente também compostáveis. Neste último caso, uma vez usados, estes biopolímeros podem assim ser seletivamente recolhidos, enviados para tratamento de resíduos orgânicos e ser processados juntamente com estes resíduos para diversos fins, designadamente para fertilizantes ou corretores de solos. Outro exemplo interessante que será abordado neste painel é o das garrafas de PET, que se vão ser recicladas a novas garrafas. Um exemplo claro de circularidade e um exemplo também muito interessante de interação positiva de plásticos com o ambiente. Temos, portanto, um tema e uma perspectiva de, eventualmente, uma discussão fruto do tempo que possamos economizar. Portanto, sem mais demoras, passo a apresentar muito curtamente o primeiro orador, o engenheiro Tiago Costa Oliveira. Tiago Oliveira tem um mestrado e um MBA em Inovação e Empreendedorismo Tecnológico na Universidade do Porto. Foi empresário e integra, desde 2013, o Departamento de Inovação da SONAI, onde é gestor de projetos sénior, responsável por projetos internacionais. Vai-nos falar de imediato num projeto europeu baseado em polihidroxialcanoato. Engenheiro Tiago Oliveira. Bom dia a todos. Gostava de começar por agradecer à organização o convite para estar aqui hoje para falar de dois temas que são muito queridos para mim. Estamos a falar de economia circular e estamos a falar de temas de sustentabilidade. Acho que o meu papel aqui hoje acabou até por ser mais simplificado depois da intervenção do Ministro. Efetivamente, acho que existe aqui um interesse muito particular nos temas da sustentabilidade, nos temas da economia circular, e é com isso que eu vos vou apresentar um projeto que estamos a decorrer na SONAI, relacionado com sustentabilidade e biodegradabilidade a nível das embalagens. Portanto, o projeto IPEC é um projeto que tem como objetivo desenvolver a nova geração de embalagens biodegradáveis. Está efetivamente contextualizado em toda esta problemática relacionada com o desperdício alimentar, e já vamos ver qual é a implicação das embalagens no desperdício alimentar, e por outro lado também todo o tema de repensar o que nós achamos que deverá ser a nova sustentabilidade dos plásticos. Dito isto, a nível de contexto, é importante refletirmos um pouco sobre a problemática do desperdício alimentar. Efetivamente, por ano, mais de 1.300 milhões de toneladas são desperdiçadas pelos consumidores, pela indústria, a nível mundial. Estamos a falar de cerca de 33% de toda a produção alimentar a nível mundial. Isto daria para alimentar, e os números são bastante claros e enormes, mais de 3 mil milhões de pessoas. Efetivamente existe aqui algo que é um problema societário, provavelmente um dos mais relevantes que temos que combater na nossa geração atual e nas gerações futuras. Efetivamente temos aqui também uma grande oportunidade para poder tornar o mundo onde vivemos bastante melhor para nós e bastante melhor para as gerações seguintes. Como podem ver, de futuro, eventualmente isto ainda se poderá agravar mais, ou seja, ao mesmo tempo que estamos a desperdiçar as necessidades calóricas, as necessidades energéticas, com o aumento da população e não só, estão a aumentar de forma bastante significativa.
Quando comparamos com a baseline de 2006, estamos a falar quase mais de 70%. Isto são dados do World Resources Institute, que poderão confirmar depois e procurar também um pouco mais sobre esta temática online. E quando olhamos para os dados também públicos e bastante credíveis do Eurostat, acho que devemos refletir um pouco também sobre quem é a responsabilidade, embora seja uma responsabilidade repartida, sobre toda esta temática do desperdício alimentar. Quando olhamos para os números são claros. Todos que estamos aqui nesta sala, nas nossas famílias, nós somos os principais responsáveis pelo desperdício alimentar. Cerca de 42% de todo o desperdício é feito nas casas, é feito nas famílias. Obviamente, o restante, que acaba por ser também a maior parte, mas repartido pelos diferentes interlocutores, pela indústria, pela produção, pelo retalho também. Existem também aqui toda uma série de desafios mais técnicos, eventualmente, não a nível de consumo, mas mais técnicos, e que eventualmente poderíamos trabalhar e que devemos também trabalhar. O retalho, embora só esteja responsável por cerca de 5% de todo este desperdício, acho que temos o dever moral de efetivamente trabalhar, lançar iniciativas e combater toda esta temática do desperdício, porque efetivamente estamos ali na ligação do consumo com a produção e somos efetivamente ali o ponto pivotal da cadeia de valor. Portanto, temos a capacidade de partilhar informação e de tentar influenciar os nossos consumidores e, ao mesmo tempo, também temos a obrigação de falar com os nossos parceiros de negócio e tentar ultrapassar quaisquer desafios que se possam colocar a nível desta temática. Por outro lado, e entrando agora no tema dos plásticos, que eventualmente conhecerão até melhor do que eu, efetivamente existe, ou achamos que poderá existir aqui, todo um tema relacionado com a sustentabilidade dos plásticos. Como o Ministro disse bem, porque é que estamos a fazer algo que vai ser consumido de forma temporária com materiais que podem durar uma vida toda e mais. Portanto, não faz sentido que embalagens, que sacos, que outro tipo de materiais à base de plástico sejam utilizados durante minutos, em alguns casos, durante horas, durante dias, no máximo durante algumas semanas, e que depois estejam no ecossistema, se não forem reciclados, como é óbvio, que estejam no ecossistema 600, 700, 1000 anos. Portanto, não faz sentido esta abordagem. Achamos que existe aqui, efetivamente, uma necessidade de repensar o tema da sustentabilidade, seja através da reciclagem, seja através de materiais alternativos, mas efetivamente temos aqui também uma oportunidade para mudar para as gerações futuras o que será um ecossistema que deverá ser efetivamente sustentável e agradável para os nossos filhos, para os nossos netos. Pessoalmente, gostei de ver e tenho gostado de acompanhar também qual é o posicionamento da Comissão relativamente a estes temas, e acho que toda a gente conhece estas últimas notícias relacionadas com, eu não quero chamar o PANIR, mas pelo menos uma posição mais musculada da Comissão sobre os plásticos de utilização única ou de single use, e efetivamente existe também aqui uma oportunidade, sendo isto uma legislação, uma regulação que poderá daqui a alguns anos estar em implementação, é uma oportunidade também para inovarmos, é uma oportunidade para, juntamente com toda a cadeia de valor do plástico, fora do plástico, arranjarmos alternativas, opções que tragam mais valor para todas as partes envolvidas. Dito isto, na SONAI tenho tido a oportunidade nos últimos anos de gerir uma série de projetos internacionais em várias áreas de conhecimento e da nossa experiência temos chegado à conclusão que os projetos que acabam por ser mais inovadores, os projetos de investigação e desenvolvimento e também de inovação, que acabam por ter um impacto mais abrangente na sociedade, são os projetos que de alguma maneira trabalham a triple bottom line. Portanto, estamos a falar de projetos que trabalham toda a parte económica, porque no fim do dia tem que haver valor económico, toda a parte social, e é claro, está claro, que toda a problemática da economia circular, desperdício alimentar e da sustentabilidade tem impactos muito credíveis e muito reais na nossa sociedade, atual e futuras,
e ao mesmo tempo também toda a parte ambiental. Portanto, quando nós juntamos aqui estas três fontes de impacto, temos aqui a triple bottom line, temos aqui um impacto que é multiplicado por muito mais que as somas das partes. Este é um conceito que foi cunhado já em 1994 por esse nosso amigo, o John Elkington. Podem procurar um pouco mais sobre isto, mas efetivamente tenho tido a oportunidade e tenho visto que os projetos, nomeadamente o projeto IPEC, que vou já passar a apresentar, que tem aqui um impacto muito importante nestas três vertentes. Entre outros, a Sonai também está envolvida numa série de outros projetos, nomeadamente a nível da redução de plásticos em todas as operações de e-commerce, com o projeto Social Challenges, também o projeto mobilizador Valor Mar da cadeia de pescado. Estamos a perceber, a nível de desenvolvimento de produto, como é que poderemos ter também soluções alternativas para toda esta parte da cadeia de pescado. O BioFood Pack, que é um terceiro projeto que nós estamos a trabalhar na área do packaging, para aumentar o tempo de vida útil na prateleira. E o projeto IPEC, que me trouxe aqui hoje e que agora passo a entrar em mais detalhe. O projeto IPEC, portanto, é um projeto onde nós vamos e estamos a desenvolver novas soluções de embalagem baseadas em polihidroxialcanoatos para combater o desperdício alimentar. Eu vou passar já, por tirar o elefante na sala, portanto, vou explicar já o que são os polihidroxialcanoatos. Eu próprio, quando comecei este projeto, tive que recordar dos tempos da faculdade o que era isto, e efetivamente nós estamos a falar de poliésteres que são produzidos de forma natural, portanto são biopolímeros, são produzidos por vários micro-organismos, nomeadamente bactérias, e sendo bioplásticos, no fim do dia são biodegradáveis. São produzidos de forma natural e são decompostos também de forma natural na natureza. Portanto, este é o material base que estamos a fazer para estas novas embalagens e também aqui a grande oportunidade que temos para desenvolver agora nos próximos meses, nos próximos anos. Isto está perfeitamente alinhado com a Estratégia Europeia de Economia Circular e também posso dizer que nos últimos dias tenho andado bastante orgulhoso que o Sr. Engenheiro Carlos Moedas, Comissário Europeu, referiu o projeto IPEC como sendo um projeto com grande potencial a nível de trabalhar todos os sistemas de desperdício alimentar, combate ao desperdício alimentar e também da biodegradabilidade dos plásticos. Portanto, não poderia estar mais alinhado com toda a estratégia europeia a nível de sustentabilidade dos plásticos e também de sustentabilidade do desperdício alimentar, o combate ao desperdício alimentar. Um projeto, então, propõe-se muito claramente a desenvolver estas novas soluções de packaging à base de PHAs, soluções estas que, para os experts que possam estar na plateia, não são novas, são soluções que já existem há algum tempo, mas todo o scale-up de laboratório para o negócio e para os casos dos consumidores ainda não foi feito. Não foi feito por várias razões e é isso que nós estamos a tentar provar, tentar validar todo o modelo de negócio que está por trás disto e também a própria tecnologia, fazer o scale-up industrial para garantir que o que funciona no laboratório também funciona quando estivermos a falar de milhares ou milhões de embalagens. Este projeto é um projeto que a Sonai faz parte. A Sonai é uma parte significativa, mas não é a principal parte. Nós estamos a falar de vários parceiros que estão envolvidos neste projeto, que é liderado pelo CSIC, em Valência. Temos uma série de outros parceiros com posicionamento próximo do da Sonai, como seja a Migros, na Turquia, como seja a Tutipassa, em Espanha. E também temos todo o conhecimento científico por trás, onde a Universidade do Minho também está presente, de uma maneira muito incisiva e muito importante, a quem aproveito para cumprimentar, e entre uma série de outros parceiros, nomeadamente empresas de embalagens e empresas que fazem toda a certificação a nível da qualidade das embalagens para poderem estar em contacto com alimentos. Ora bem. Portanto, o que nos propusemos a fazer são novas embalagens à base de PHA. Podem ver ali um exemplo de uma cuvete e de um filme. Portanto, o mais importante é que efetivamente são 100% biodegradáveis. E com 100% biodegradáveis eu quero dizer que se nós pegarmos uma embalagem destas e a colocarmos no nosso jardim, passado alguns meses, 95% degradou-se em CO2 e H2O e 5% à base do nitrogênio. Portanto, acaba por ser até um fertilizante.
Ao mesmo tempo, também são compostáveis em casa, porque existem efetivamente outros exemplos de embalagens biodegradáveis, mas que depois têm que ser compostadas em ambientes industriais, que efetivamente é um inconveniente, porque tem toda uma logística de recolha e de incorporação em processos fabris. Ao mesmo tempo, todas estas embalagens são embalagens que vão ser trabalhadas através de multicamadas, através de camadas ativas e camadas passivas, portanto vão aumentar o tempo de vida útil na prateleira. Isto quer dizer que se está mais tempo na prateleira, a probabilidade de ser vendido e a probabilidade de estar em casa do consumidor com tempo de vida útil superior acaba por impactar muito todos os números do desperdício alimentar. Mais tempo de vida útil é mais tempo de vida para ser consumido e para ser utilizado e não para ir para o caixote de lixo. Por fim, gostava também de referir que estas bactérias que vos falei, que fazem toda a produção dos pHs, são bactérias que se alimentam de subprodutos da indústria alimentar, ou seja, estas bactérias podem se alimentar de resíduos de frutas, de resíduos vegetais, podem se alimentar de subprodutos como sejam as cascas das amêndoas que vendemos nas nossas lojas, que não são utilizadas, do soro do leite ou do soro dos queijos na sua produção. Portanto, não estão a competir com a alimentação humana, não competirão com a alimentação humana em caso algum, e por outro lado estamos a valorizar todo um produto, ou todos vários produtos, que de outra maneira seriam também eles desperdiçados. Gostava de mostrar também já em primeira mão até alguns dos nossos protótipos. Portanto, nós já estamos numa fase onde, juntamente com os nossos parceiros científicos e tecnológicos, tivemos a oportunidade de começar a experimentar as primeiras versões. Podem ver do lado esquerdo uma solução de uma cuvette e do lado direito uma solução de um filme. Existem efetivamente ainda alguns constrangimentos que temos a ultrapassar, nomeadamente a transparência dos filmes, a própria solidificação e consistência da cuvette, que entretanto já foi trabalhado e já foi efetivamente ultrapassado, mas no fim do dia o que nós temos aqui é uma oportunidade de mudar um bocado a maneira como o próprio retalho influencia também o comportamento do consumidor e também como é que nós conseguimos trabalhar com a indústria para fazer o scale-up e levar estes novos tipos de embalagens biodegradáveis até a casa dos consumidores, até à nossa própria casa. Para finalizar, e com muito gosto, gostava também de referir que um dos produtos sobre os quais nós vamos implementar e estamos a testar a implementação destas embalagens será no Banana, que para quem não conhece é o nosso bolo de banana, um produto de economia circular. É um produto que é feito com bananas maduras ou demasiado maduras, cujo valor comercial poderá ser residual, mas sobre o qual nós estamos no nosso centro de fabrico de pão no Porto, em Hermesinde, a trabalhar e a fazer um produto com base nestes alimentos, nestas bananas demasiado maduras. Este produto de economia circular está à venda nos nossos continentes, se efetivamente não tiveram a oportunidade de o provar, recomendo, porque efetivamente é bastante agradável. E estamos aqui a tentar fazer um produto 100% de economia circular, portanto, a própria embalagem, à base de PEAs, é algo que nós queremos explorar e queremos explorar de uma maneira ligeiramente diferente. Ou seja, estamos a ver como é que a casca da banana, que neste momento é algo que não é utilizado para qualquer tipo de valorização, é um desperdício, como é que esta casca da banana poderá ser utilizada para alimentar as bactérias que fazem a produção dos pHs. Portanto, estamos aqui a fechar o ciclo este que é bastante importante para um produto que quer tomar a liderança e quer mostrar que é possível inovar e é possível ter economia circular com valor comercial, com valor societário e também com valor ambiental. Resta-me por fim só agradecer a participação e estamos abertos às vossas perguntas agora no painel. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite do PIEP. Obrigado ao engenheiro Bruno Silva, meu amigo. É sempre bom ver caras do passado, antigos colegas e antigos professores. Eu vou fazer uma pequena apresentação sobre a reciclagem de PET. Não vou abordar materiais tão inovadores como o Tiago abordou.
Vou falar do PET, o material que nós utilizamos essencialmente na nossa indústria, das embalagens plásticas rígidas. E o PET tem sido o material mais atacado pela economia circular, porque obviamente todos os comentários do David Attenborough, do Blue Planet, o que aparece sempre a flutuar é uma garrafa de PET. E normalmente é da Coca-Cola, coitados da Coca-Cola, porque são os mais conhecidos, então são sempre os mais impactados. Vamos passar para a apresentação. Já está. Eu vou abordar estes 4 temas, começando brevemente sobre a Plastic Pack. É uma empresa de embalagens rígidas, fundada em 67, privada, é o terceiro maior produtor mundial de embalagens rígidas e na Europa tem uma cota de mercado à volta de 25%. O material principal PET, 95% e 5% HDPE. Nosso revenue à volta de 2,8 bilhões de dólares e produzimos qualquer coisa como 42 bilhões de unidades anualmente. 6.600 associados, 40 sites de produção, os nossos sites principais, e muita inovação, mais de 1.500 patentes globalmente. A nossa empresa baseia-se em 2 princípios, inovação e sustentabilidade. E vocês vão ver isso na apresentação, relativamente aos processos, a toda a tecnologia envolvida na reciclagem dos plásticos. Para dar uma ideia daquilo que são as nossas afiliadas em termos de reciclagem, nós temos 4 empresas. Eu não consigo ver aquele ecrã, por isso é que estou sempre a olhar para ali, não é? Não é que não vos queira falar diretamente, mas é que tenho o sol a bater diretamente no ecrã. Temos 4 empresas de reciclagem, tendo sido a primeira fundada em 1988, só nós já estamos na reciclagem há muitos anos, e depois tivemos a expansão natural para a Europa, onde a primeira fábrica é a fábrica em França, de Beaune, onde nós utilizamos os fardos de garrafas que nos chegam das empresas de recolha, desfazemos os fardos e processamos todas as garrafas até obter um pellet final de qualidade food grade. A mesma coisa na fábrica de Inglaterra, que é a nossa última aquisição, 2016, que em realidade é a maior fábrica europeia de reciclagem, onde nós encontramos muitas dificuldades devido à qualidade dos fardos que recebíamos. Eu depois explicarei porquê. E a fábrica de Luxemburgo, onde temos uma operação diferente, onde recebemos flakes, garrafas já trituradas, lavadas, e nós processamos esses flakes até termos um pellet food grade. Todas estas instalações têm um objetivo que é reutilizar o PET outra vez na garrafa. O nosso objetivo é não vender nada para o mercado para o tipo de aplicações. Em termos de tecnologias RPET, eu tenho aqui um pequeno vídeo, desculpa lá que seria em inglês, mas é um vídeo que eu tirei da internet, que eu acho que é muito interessante. Namaskaram, Sadhguru. Ekkudu Norma? Okay. So we have solutions to revitalize the rivers, but what is the solution to remove the existing plastic wastage? There's a lot of it in India or anywhere. Yeah. So what are the solutions to remove that? See, plastic is a miraculous material. Let's understand this. All the plastic warriors, please listen to me carefully. Plastic is a miraculous material. It's one of the most fantastic materials that human beings have created. The problem is not of plastic, the problem is of human irresponsibility. So that's what we need to fix. If we generate a more responsible population, plastic is a wonderful thing. How many things in our lives have become easy and wonderful because of plastics? But we think plastics are bad. Plastics are not bad. Plastic is a wonderful, fantastic material. Human beings have become irresponsible. Let's fix that. But the damage that's already done, please understand, all the damage that we have done in the form of pollution, it is not very difficult to fix, it just needs determined political action and responsible action from the citizens of this country and the world. Ok. Eu queria só parar aqui, apenas o Sr. Ministro não está cá. Precisamos de responsabilidade política, seguramente, e precisamos da responsabilidade de cada um
para transformar o plástico e para reaproveitar o plástico. Trouxe aqui alguns números da PETCOR, que é uma associação europeia que tem uma série de índices relacionados com a recolha de plásticos. Na Europa, nós processamos qualquer coisa como 3 milhões de toneladas de PET para embalagens plásticas rígidas. Dessas 3 milhões são coletadas 1.880.000 toneladas. 55% a 60% das embalagens são recuperadas. E depois há umas perdas entre os processos e depois são recicladas 1.773.000 toneladas. Dessas toneladas, 1.773.000 toneladas, são garrafas food grade, a melhor qualidade de PET. Elas são depois reprocessadas e divididas em diferentes categorias. Folha, sopro, a nossa área, fibras e strapping. Para empresas de embalagem, como a Plastipac, isto é um problema, porque nós compramos o material mais caro, nós compramos o PET de melhor qualidade, nós compramos PET food grade, que depois é reaproveitado por outros usos não tão nobres. Não que não sejam nobres indústrias, mas em termos de material não são tão nobres. Por isso, quando se reaproveita só 26% do material que nós reintroduzimos no mercado, é um problema. E então o que nós estamos a fazer, e estamos a fomentar junto dos nossos clientes e fazemos um pouco de lobby, public affairs, nas instituições em que nós estamos envolvidos, é mudar este número. Nós temos que mudar este número, nós temos que incrementar o uso de plástico reciclado, PET reciclado, no seu uso final, garrafa a garrafa. Aqui mostra um pouco o ciclo de reciclagem. Será o início, quando temos o material virgem, toda a parte de manufatura, consumo, a parte de recolha, coleta e depois todo o processo de reciclagem. O processo mais convencional de reciclagem é o mechanical recycling. A reciclagem mecânica, que tem a ver com lavagem de garrafa, retirar tampa, retirar etiqueta, tem um pouco de químico à base de soda cáustica, faz toda essa lavagem, descontaminação e depois vamos voltar a introduzir o material numa extrusora, processá-lo, fazer pellet e fazer o upgrade outra vez do IV, da viscosidade intrínseca. Aqui tem algumas marcas de máquinas que nós utilizamos e isto é o que nós fazemos essencialmente em todas as nossas fábricas. As 4 fábricas que eu mencionei anteriormente, elas fazem isso, à exceção da fábrica de Luxemburgo, que só opera nesta área. É muito importante a qualidade que nos chega à fábrica. Para dar um exemplo, em Inglaterra o sistema de recolha existe, mas é muito ineficiente. Numa fábrica de reciclagem em Inglaterra nós temos perdas de 70%. Em França tenho perdas de 30%. É completamente diferente. Tudo o que chega no fardo, no bale, conhecido por bale, à nossa fábrica tem que ser retirado. E quando nós retiramos todos estes materiais adicionais que não são PET, nós temos imensas perdas. Em Inglaterra chegamos a ter 70%. Para dar um exemplo, eu estava em França no outro dia e dentro de um fardo que eles estavam a abrir trazia um ferro a vapor. Por isso, a seleção, a recolha que é feita pelas câmaras ou pelos sistemas de depósito que possam existir naquelas localidades onde nós vamos recolher os fardos, muitas vezes não é eficaz. Então temos muito material que temos que rejeitar. Outra solução que existe no mercado, em desenvolvimento, é o chemical recycling. O chemical recycling, a reciclagem química, é muito interessante. Porquê? Porque eu, na reciclagem convencional, na reciclagem mecânica, eu só posso utilizar materiais que sejam ou clear, ou seja, sem cor, ou azul claro. No chemical recycling, eu posso utilizar todo o tipo de materiais que tenham base poliéster, incluindo tapetes, camisolas, todo o tipo de materiais. Não é necessário que sejam só garrafas. Por isso, esta é a alternativa que nós encontramos para processar mais materiais PET que não se escapam ao nosso filtro das embalagens. Ainda está no início, muito laboratorial. Temos uma fábrica potencialmente a começar em 2019, fim de 2019 nos Estados Unidos, com a Indorama, um produtor de resina Indorama, mas 20 mil toneladas num universo de 70, 80 milhões de toneladas não é nada. Por isso é preciso que
evolua rapidamente. Alguns exemplos de mercado, em termos de incorporação de rPET. O rPET pode ser utilizado até 100%. Okay? As pessoas dizem, para o material reciclado tem que ter utilizado uma porcentagem mais baixa. Não é verdade. rPET vocês podem utilizar até 100%. Obviamente tem que ter cuidado em termos de que tipo de descontaminação é que o material teve, e se é food grade, e qual é o tipo de voláteis que possa ter. Em termos de migração não temos problemas. Um bom exemplo é um exemplo que temos em França de uma embalagem com 100% de material reciclado para a água, que é um produto mais sensível. Um exemplo que lançamos no mercado, uma embalagem no Luxemburgo, uma pequena unidade no Luxemburgo, um cliente que é a Hallsport, em que lançamos uma embalagem em que 75% de material é reciclado e 25% é bio. BioPET, vocês se calhar já ouviram falar de BioPET. BioPET não é que seja realmente bio-sourced, é um material que tem 30% de origem vegetal e 70% de origem petróleo. Anti-Plastics Momentum. Sem dúvida, nos últimos dois últimos anos, o cenário mudou completamente. Até há 2 anos atrás, o material rPET era considerado um material de segunda escolha. Era utilizado essencialmente por razões económicas, porque o preço era mais baixo que o material virgem. Devido à pressão da sociedade, da comunidade europeia, mudou completamente. Hoje o rPET custa 20% mais do que o material virgem. O que é ótimo, porque vai fomentar a indústria de rPET. Nós começamos em 88 e íamos a sofrer continuamente esforços e não havia aceitação do mercado. Neste momento temos as fábricas completamente vendidas e não existe capacidade. Nós temos uma capacidade à volta de 130 mil toneladas. Hoje eu teria commitments para alguma coisa como 220 mil toneladas. Ou seja, existe uma procura enorme. Por isso também o preço, obviamente, subiu. Toda a parte que já o Tiago mencionou, da comunidade europeia, uma informação interessante, isto faz parte das nossas comunicações e das nossas comunicações na comunidade europeia e com outras entidades. Plastics in the Oceans, a gente fala dos plásticos, o littering plastics in the oceans. A Europa só é responsável por 2%. 2% é muito, mas é só responsável por 2%. Essencialmente, existem 98% da poluição é feita por África e Ásia, tem a ver mais com littering diretamente nos rios. Okay? A embalagem, 10 rios são responsáveis por 88% a 95% da poluição nos oceanos. O que o Tiago falou do Single Use Plastics, o SUP, muito conhecido por SUP, toda a diretiva comunitária que foi aprovada no final de outubro, onde há vários materiais que foram banidos, ou que querem ter uma market restriction ou market reduction. Por exemplo, um acho muito engraçado ter encontrado na praia, isto tem a ver com uma pesquisa que fizeram em série de praias, os top 10 materials foram encontrados, sticks for balloons, ou seja, eu não sei como é que se chama aquilo, o pauzinho para o balão que foi encontrado, um dos materiais foi encontrado e então vai ter que ser, esse vai ter que ser mesmo restrito. Na nossa área de embalagem, o que nós temos é Product Design Requirement. Temos que olhar mais para a nossa embalagem, verificar como é que podemos fazer melhor as nossas embalagens, como é que podem ser mais sustentáveis. Extended Producer Responsibility, são sistemas de ponto verde, vão ser mais fomentados, vamos aumentar as taxas sobre as embalagens e awareness raising, culturalmente, obviamente, influenciar o consumidor para que tenha um comportamento mais responsável. Os desafios que nós encontramos como produtores de material reciclado e como produtores de embalagens são os sistemas de recolha que não são eficazes. Temos a Alemanha, que é um bom exemplo, que tem uma recolha à volta de 95%, e depois temos países, Portugal, estará nos 50%, mas depois temos países com 30%. Os Estados Unidos é terrível, os Estados Unidos têm uma taxa de recuperação de embalagens à volta de 31% a 33%, porque é um país enorme, então é muito mais fácil abrir um buraco e colocar as embalagens e tapar. Na Europa não é assim, mas os sistemas de depósito realmente têm mostrado que são muito mais eficazes que qualquer outro sistema, porque as pessoas valorizam muito o dinheiro. Então, se eu colocar 25 cêntimos por cada embalagem que tu devolves no supermercado, fantástico, então eu vou devolver. Senão, não o fazem. Essa é a realidade. E os sistemas de depósito vão ser implementados em Inglaterra. A discussão está a ocorrer neste momento e nós, como membros ativos de uma série de associações em Inglaterra,
vemos um movimento para os sistemas de depósito, seja em Inglaterra, seja em Gales, seja na Escócia. Outro sistema, obviamente, serão as sociedades de Ponto Verde, que terão que ser fomentadas e têm que ser proprietárias de toda esta recolha, porque o grande problema que vemos é a luta entre o produtor de embalagem e o retailer, as Sonais e as Coca-Colas que lutam, porque aquilo é um material que tem um certo valor. Por isso tem que ser este dilema, terá que ser completamente diluído, terá que ser uma unidade, alguém que tenha um papel neutro a gerir isto para impedir os fluxos de material. 5 minutos? Ótimo. Estamos quase. Okay, um dos grandes problemas no desenho de embalagens tem a ver com os substratos. O que estava a falar o Tiago, de barreiras, aumentar o shelf life, como é que eu posso melhorar o desempenho da minha embalagem. Nós colocamos uma série de aditivos nos nossos materiais. Nós temos que reduzir esses aditivos, temos que reduzir o número de cores, porque mais cores impacta, que eu não tenho stream, não tenho stream preferencial, não consigo reciclar. Muitas vezes é qualquer coisa que vai ser descartado para um uso diferenciado, mas não tão nobre, ou para não uso em garrafa. Fazer paletes, fazer cones, fazer uma série de strapping, o que seja. Para dar um exemplo que eu acho que é muito interessante, nós estamos a aumentar o esforço na reciclagem, na recolha. Não quer dizer que a gente tenha recebido mais toneladas. O facto de eu aumentei a recolha de 50% para 55% não quer dizer que eu aumentei o meu número de toneladas. E um exemplo são as embalagens de meio litro de água, que há uns anos atrás teriam 15 gramas, há uns 8, 9 anos atrás teriam 15 gramas e neste momento têm 10 gramas. Por isso eu preciso fazer 50% mais esforço para obter a mesma tonelagem. Okay? Por isso, quando a gente olha para os números da recolha e não vê aumentar o número de toneladas, tem a ver com isso, porque há uma série de processos de lightweighting, de redução de peso com os diversos, com as diversas FMCGs. Packaging Design for Sustainability. Na Europa existe uma associação, que é a PPP, que lançou um guideline. E este guideline é muito interessante. Desculpem lá, podem voltar para... É muito interessante porque mostra quais são os materiais que realmente não devemos utilizar para, em termos de reciclagem, bottle to bottle. E aqui são alguns biodegradáveis. Eu falava com o Tiago antes. Tem aqui o PLA, que foi um material que apareceu no início de 2000, 2002, 2003, que toda a gente achou fantástico porque era degradável e colocava e ao fim de 6 meses aparecia, podia compostar em casa. Este material tem um grande problema. Este material é processado, é coletado e é processado como sendo uma garrafa PET. Porque as máquinas não conseguem distinguir, okay, se é um PLA, se é um PET. Os sensores que nós temos nas nossas unidades não conseguem fazer a diferenciação. E então, ao ter um material biodegradável, sim, muito interessante, mas ao ser introduzido numa fábrica de PET, reciclagem de PET, destrói completamente o batch. Ou seja, se eu estou a produzir naquele dia 12 toneladas, naquele batch concreto, e se tiver uma garrafa de PLA, destrói completamente o batch, porque fica tudo cheio de black spots, okay? Pontos negros de só degradação de material. Mas há uma série de recomendações, tem a ver com barreiras. O nylon, que é o material mais utilizado como barreira ao oxigênio ou CO2, é um material que não é aconselhável. Temos um problema, porque realmente não há ainda uma solução técnica viável. Estamos a trabalhar nisso. O nosso departamento de R&D é um dos pontos muito importantes, é o desenvolvimento de materiais de barreira base non-nylon. Depois tem a seguir a ver também em termos de cores. Vocês podem ver aqui as cores, o tipo de materiais que podem ser utilizados em cápsulas. Tudo que seja é simplificação. Tudo que nós fizemos no passado, que estava errado, que era toda a gente queria ter uma cor diferente, toda a gente queria fazer diferenciação do seu produto. Agora estamos a lutar para uma uniformização e utilizar o mínimo de aditivos e de diferenciação entre os materiais. E só uma ideia do carbon footprint, CO2, material virgem, 4 toneladas de CO2, quando vocês vão aumentando o RPET, obviamente com 20% de RPET vai reduzindo o impacto de CO2. Outras soluções que nós temos e que estão implementadas nos Estados Unidos e vamos começar na Europa este ano, eliminar a etiqueta. A etiqueta é um contaminante também. Obviamente que há materiais de etiquetas que são preferenciais e que são mais fáceis de reciclar, mas a etiqueta é um problema, por isso o que nós estamos a fazer é imprimir diretamente na garrafa. Esta impressão na garrafa
e nós paramos o processo durante 2 anos para ter o certificado de reciclabilidade, nós podemos imprimir 70% da superfície da garrafa. 70% da superfície da garrafa é quase um sleeve, normal sleeve. É a cobertura completa da garrafa. Bom, este é o último slide. A nossa iniciativa e aquilo que nós defendemos é reduzir, reciclar e reutilizar. Sempre numa lógica garrafa a garrafa. E se todos os materiais forem vistos desta forma, não só o PET, outros materiais usados noutras áreas das indústrias, nós seguramente vamos reduzir o ciclo de utilização de materiais base fóssil. Okay? Não será possível reduzir a 100%, porque há sempre uma parte de scrap, há sempre uma perda do processo, que nós estimamos em 5%, mas se nós conseguirmos ter 95% de material a ser reutilizado, sempre, e só incorporar 5% de material virgem, seria ótimo. Este eu acho que é o nosso objetivo final. Ok? Muito obrigado. As expectativas nunca são iguais às realidades. Eu gostaria de ter 10 minutos para uma discussão mais alargada. Temos cerca de 3. Ainda há oportunidade para algumas perguntas aos operadores, que desde já abro a oportunidade à assistência de fazer. Quer ao primeiro, quer ao segundo. Muito obrigado pelas apresentações. Eu tenho uma pergunta muito concreta para o Tiago. Em relação ao pH, concretamente sabemos que o custo industrial de 1 quilo de um plástico sintético derivado de petróleo andará à volta de $1 ou €1. Tem uma ideia qual será o valor das formiguinhas ou da produção do pH? Nós efetivamente estamos a trabalhar o tema do preço. Estamos numa fase do projeto onde já temos alguma noção de qual é que vai ser o delta face ao material comparável, e efetivamente será, obviamente, mais dispendioso. Já temos alguns números, não podemos divulgar pelo menos para já, mas eu acho que o que nós temos que pensar aqui é como é que este tema de aumento de custo tem que ser pensado, e tem que ser pensado numa vertente mais alargada. Não podemos só olhar e dizer que efetivamente é mais caro. Temos que ver qual é o contexto todo, contexto de sustentabilidade, qual o impacto que isto pode ter efetivamente depois a nível mais global no próprio ambiente, no próprio consumo da população, e efetivamente eu acho que essa oportunidade existe, e existe independentemente do preço que possa haver. Obviamente, olhando para a vertente económica só por si, efetivamente se o preço fosse equiparável era ótimo. Não sei se chegaremos lá mesmo em scale-up, estamos a fazer esses cálculos, mas inicialmente, e o que nós temos previsto com a informação que temos atualmente, é que vai haver um delta. Esse delta, como é que ele vai ser absorvido, é algo que ainda está a ser discutido. O próprio projeto, como eu referi no início, é um projeto que pega numa tecnologia que na verdade já existe, este material, mas todos estes desafios de scale-up, nomeadamente o preço é efetivamente um deles, mas não só, são os desafios que nós estamos a trabalhar. O projeto pensa e quer chegar ao mercado em meados de 2020, portanto, temos algum tempo, não temos demasiado tempo, mas isso é efetivamente um dos temas que nós estamos a pensar e estamos a trabalhar. Até porque alguns estudos dizem que o preço poderá ser 10 vezes mais. Por outro lado, ao nível da caracterização mecânica, sabemos que os módulos são francamente inferiores, não é? Este também é um outro ponto a ter em consideração naquilo que é a competitividade entre os materiais e naquilo no dia-a-dia. Eu tinha mais uma questão que era, em relação aos biopolímeros, se puder responder, em relação àquilo que será no futuro o custo da alimentação, porque se eu deixar de utilizar um derivado de petróleo para produzir um polímero e for criar um biopolímero, eu vou ter certamente aqui um custo de alimentação, que sabemos, até por um gráfico que apresentou, daquilo que é os 70% que em 2050 as necessidades do planeta. Como é que vamos conseguir integrar isto tudo? Sim, posso comentar já. Efetivamente, dependendo da formulação, e nós estamos a otimizar as formulações do material, efetivamente para não entrarmos nesse modelo de 8 a 10 vezes mais caro, só para finalizar esse comentário. Relativamente à utilização e a produção deste material, como eu referi na apresentação,
nós estamos a utilizar subprodutos da indústria alimentar, subprodutos e também resíduo alimentar. Portanto, eu diria que, embora estas bactérias acabem por se alimentar de comida, diremos assim, na prática é algo que nunca estará em competição direta com a alimentação humana, portanto nunca será um problema a acrescentar àquele problema que nós já tínhamos identificado do crescimento da população e das necessidades energéticas. Muito obrigado. Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Bruno. Muito obrigado pelas apresentações. Eu gostaria de colocar uma questão específica à Sonai, enquanto retailer. Qual a visão que vê na questão das embalagens, da utilização de embalagens, quer seja de materiais de base de biopolímeros, de base biodegradável, quer seja uma componente de reciclagem, de valorização de plástico, se será um sistema híbrido que terão no futuro, que pensa na vossa estratégia, e de certa forma também dar um suporte ao consumidor para que ele possa saber escolher e possa saber valorizar e ter essas duas componentes. Era esta a questão que lhe queria colocar. Relativamente ao Pedro Martins, colocar-lhe a questão relativamente ao PET, se a empresa está já há muitos anos a trabalhar ao nível da questão da reciclagem e da valorização do PET, mas se tem soluções, ou se estão a pensar em desenvolver soluções baseadas em biopets, de PETs de base bio, se há linhas de investigação que estejam a trabalhar nessa área. E gostaria de saber qual era essa visão também por parte da empresa. Eu posso começar, Bruno, só muito rapidamente para passar a palavra ao Pedro. Eu acho que dificilmente o mercado ficará totalmente polarizado, portanto, eu diria que uma solução híbrida no futuro, até do que eu conheço do mercado e de outras empresas, é o que fará sentido, ou seja, o consumidor terá sempre a hipótese de poder escolher entre diferentes opções. As diferentes opções têm vantagens e têm custos também, mas eu diria que quer os materiais biodegradáveis, quer os materiais recicláveis e reciclados vão conviver no futuro, sem dúvida. Relativamente à questão do biopet, existe biopet hoje, mas só 30% é que tem base cana-de-açúcar, realmente, que é o álcool, é o etileno glicol. O grande problema tem a ver com o PTA. Existem vários desenvolvimentos. O principal sponsor dessa atividade, infelizmente, fechou, que era uma empresa chamada MNG, Mossig Zolfi, e que há 2 anos fechou a sua atividade e não conseguiu obter a parte da PTA. Existem outros estudos, existem outros desenvolvimentos em curso. Nós estamos presentes em alguns deles, mas ainda não vejo, nos próximos 10 anos, uma solução completamente bio. Por isso é que nós acreditamos que sim, é necessário caminhar para o bio, mas, ao mesmo tempo, incrementar o uso de material reciclado. Na parte biopet, relativamente ao biopet, existe um problema grave. Essencialmente, o biopet é feito com cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar vai do Brasil para a Índia e da Índia vem para a Europa. Por isso o CO2 footprint não é lá muito bom. Okay? Por isso nós vemos que é um material interessante, mas realmente a sustentabilidade está um bocado aquém daquilo que a gente deseja. Ok? Não havendo, irei encerrar este painel com um pensamento final, como diria um artista português há uns anos atrás, relativamente aos plásticos. Nunca se tem falado tanto dos plásticos como nos últimos anos. Falem mal de mim, falem bem de mim, não importa. O que importa é que falem de mim. De facto, esta discussão que temos tido sobre o impacto ambiental dos plásticos tem tido a enorme virtude de trazer para a sociedade a existência destes materiais, a importância destes materiais e, obviamente, com os seus aspectos positivos e negativos. Portanto, há males que vêm por bens, diria eu, e creio que muitas das coisas que hoje aqui ouvimos confirmam este pensamento. Vamos fazer uma interrupção para café, se não estou em erro, e estaremos aqui de novo dentro de meia hora. Muito obrigado.